Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova, porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver a questão 45 da prova de título de especialista em medicina intensiva que foi aplicada ano passado, 2020. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu já peço que você adiante o seu joinha aqui, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações. Se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda no fortalecimento do canal do CardioSite, tá? Então, a questão 45 da prova tem esse enunciado gigante, então vamos ler o enunciado. Paciente do sexo feminino, 23 anos, em tratamento de hanseníase multibacilar com rifampicina, dapsona e clofazimina. Desenvolve quadro de cefaleia, sensação febril e fadiga. Relata viagem à China há 40 dias. Procura o pronto-socorro de hospital e é liberada com prescrição de sintomáticos. Retorna 2 dias após com piora dos sintomas acrescidos de sonolência e dispneia. Então, ponto aí, ó. Paciente jovem, tratamento farmacológico para hanseníase, tá? Começou a apresentar quadro, né, de cefaleia, sensação febril e de fadiga. Procurou lá o pronto atendimento, ela foi atendida e foi liberada com prescrição de sintomáticos. Só que ela retorna, né, 2 dias após, com quadro o quê? Né, de piora desses sintomas e ainda acrescidos de sonolência e dispneia, tá certo? E aí a questão continua. No transporte, ou seja, na ambulância, né, transportando a paciente lá para a emergência, afere-se PA de 120/70, pulso de 110, frequência respiratória de 32, temperatura axilar de 37,3, saturação periférica de 80%, a paciente está desaturando, tá? Inicia-se a suplementação de oxigênio e a saturação ela subiu um pouquinho, de 80% para 82%. É encaminhada para a sala de emergência, entubada, colocada em ventilação mecânica com FO2 ó, de 100%. Após a intubação, ventila todos os segmentos pulmonares e sem ruídos adventícios na ausculta, tá? Agora, a pressão dela tá 100/60, pulso de 100, saturação periférica de 84, tá? Então ela estava com a saturação com oxigenoterapia, né, suplementar de 82%, após a intubação, mesmo com a FO2 de 100%, a saturação subiu pouquinho, subiu para 84%. E aí foi coletada a gasometria arterial, né, que tem um pH de 7,31, uma PCO2 de 30, uma PO2 de 100, bicarbonato de 17, e aqui, ó, saturação arterial de oxigênio, a gasometria de 100%. Perceba que tem uma discrepância da saturação periférica com a saturação o quê? Arterial de oxigênio, tá? Então, né, como a questão é muito grande, tem muita informação, vamos destacar aqui os pontos importantes, tá? Então, paciente de 23 anos está usando rifampicina, dapsona, clofazimina, tá? Iniciou o quadro cefaleia, sensação febril e fadiga, tem uma história de viagem à China, evoluiu, né, com piora, né, acrescido sonolência e dispneia, tinha uma pressão arterial de 120/70, pulso 110, frequência respiratória de 32, temperatura axilar de 37, estava com uma saturação periférica de O2 de 80%, que subiu para 82%, né, após a suplementação de oxigênio, e depois que essa paciente foi entubada e colocada em ventilação mecânica com FO2 de 100%, a saturação subiu mais um pouquinho, subiu para 84%. Mas o que chama a atenção é essa discrepância entre a saturação periférica de oxigênio com a saturação arterial de oxigênio, tá? Então vamos ver o que a questão ela pede. Pede assim: qual o diagnóstico que justifica os achados clínicos e laboratoriais, que exames complementares devem ser solicitados e qual o tratamento? Então, a questão, né, ela quer qual daí das 4 alternativas, né, qual é aquela que condiz com o diagnóstico, tá? Né, a hipótese diagnóstica correta, qual exame complementar deve ser solicitado, né, para confirmar essa hipótese diagnóstica e qual o tratamento deve ser realizado. Então vamos ver as alternativas. Alternativa A é um quadro de sepse pulmonar, devem ser coletadas culturas, né, e iniciado o tratamento com antibiótico de amplo espectro intravenoso, cefalosporina de terceira com macrolídeo. Veja só, se esse quadro fosse de uma sepse pulmonar,
paciente teria aí outros sintomas. Paciente jovem, com um quadro de um acesso pulmonar, né? Vamos supor aí que ela tenha adquirido uma pneumonia na comunidade, tá? E aí evoluiu com sepse pulmonar, né? Cadê a tosse secretiva, né? A febre alta, tá? Um paciente jovem geralmente evolui com febre alta, ok? E outra coisa que chama atenção é que na ausculta respiratória, lembra que ela ventila todos os segmentos pulmonares sem ruídos adventícios. E não tem nenhum exame de imagem aí que diga que tem alguma imagem que seja sugestiva de infecção respiratória, né, de sepse pulmonar. Então, a letra A a gente pode cortar, ok? Então vamos cortar a letra A. Letra B é uma sepse pulmonar por vírus, possivelmente secundária a coronavírus, né? Deve ser solicitado um painel viral e o tratamento é com interferon. Veja só, tá? O que confundiu muita gente nessa questão é que tinha aquela história, né, de viagem à China. 2020, que foi o ano da prova, né? A gente estava aí começando a pandemia de Covid-19, né? Muita gente aí marcou essa alternativa, mas não pode ser. Por quê? Porque no quadro de Covid-19 a gente tem, né, uma dessaturação no oxímetro, quando o paciente tem aí, né, um comprometimento pulmonar importante, tem dessaturação no oxímetro e também tem o quê? Hipoxemia na gasometria. No caso dessa paciente, ela tem uma discrepância, ela tem o quê? Uma dessaturação na oximetria, né, de dedo, e tem aí uma saturação de 100% com uma PO2 de 100. Então, isso não faz sentido, né, em relação à questão da Covid-19, tá? Então, essa letra B, né, alternativa B, a gente também pode cortar. Alternativa C é um caso de meta-hemoglobinemia. O exame para confirmar é a cooximetria ou ainda a dosagem de meta-hemoglobina e o tratamento é com azul de metileno. Vamos supor que você nunca ouviu falar de meta-hemoglobinemia ou então, se já ouviu falar, não sabe o que é. O que você faz? Pula essa alternativa e vai para a letra D, tá? Na letra D diz assim: erro de leitura do oxímetro, deve ser realizada a troca do equipamento e reavaliar a paciente para extubação. Veja, a paciente, né, ela teve um atendimento pré-hospitalar, ok? Lá na ambulância, a saturação dela era de 80%, foi suplementado O2, essa saturação subiu para 84%, foi transferida lá para a sala de emergência. Na emergência, a paciente, né, ela tinha uma saturação após a intubação de 84%, então não pode ser erro de leitura de oxímetro, tá? Não pode ser erro de leitura de oxímetro, tá ok? E aí reavaliar a paciente para extubação, uma paciente que tinha lá sintoma de dispneia, alteração do nível de consciência, e aí a gente não vai levar em consideração o quadro clínico da paciente, tá? Então, reavaliar a paciente para extubação não é o momento, tá certo? Então a letra D é aquela alternativa absurda da questão, não pode ser, então a gente corta. Então, só pode ser a letra C. Então, por exclusão, a gente, né, consegue dar o gabarito, né, da questão, tá? Mas aí o que é meta-hemoglobinemia? Então vamos fazer aqui uma revisão sobre esse assunto. Vamos começar aqui mostrando a molécula de hemoglobina, né? A molécula de hemoglobina, ela tem 4 cadeias de globina e 4 grupamentos M, tá? No caso da hemoglobina do adulto, a gente tem 97%, né, de hemoglobina A1, tá? 2% de hemoglobina A2 e apenas 1% de hemoglobina fetal, ok? E aí aqui, nessa transparência aqui, né, onde a gente consegue ver as cadeias de globina, então na hemoglobina A1 a gente tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, tá? Cada molécula dessa de globina, tá, está ligada a um grupamento M, né? O grupamento M, a gente tem o que no grupamento M? Uma molécula de ferro na forma ferrosa, tá? Que é o ferro 2+, ok? Então, cada agrupamento M desse tem ferro, né, na sua forma ferrosa, ok? E aí a molécula de oxigênio se liga aqui nesse grupamento M. Então, cada molécula de hemoglobina consegue transportar 4 moléculas de oxigênio, tá certo? E a meta-hemoglobinemia, também chamada de meta-hemoglobinemia, né, é uma disemoglobina, né? O que é uma disemoglobina? São distúrbios em que a molécula de hemoglobina ela é funcionalmente alterada e impedir de transportar oxigênio, ou seja, de se ligar adequadamente à molécula de oxigênio, tá?
A principal manifestação, né, das dishemoglobinemias é a cianose, principalmente, né, a dishemoglobinemia ligada à metaemoglobinemia, ok? Essa manifestação de metaemoglobinemia, ela pode ser tanto congênita como adquirida, tá? E na forma adquirida, pode ser induzida por exposição a certos agentes químicos, tá? Então, no caso da nossa paciente, se ela não tinha história congênita de metaemoglobinemia, tá? Então, provavelmente foi o quê? Foi adquirido por exposição a certos agentes químicos, ok? Então, a metahemoglobina é a forma oxidada da hemoglobina, cujo o ferro, né, nessa forma ferrosa, né, da porção M está oxidado, tá? E aí ele passa a ficar na forma férrica, que é o ferro 3+. Por isso, não consegue se ligar ao oxigênio, ok? E o ferro, né, nessa forma férrica aqui, ferro 3+, provoca ainda mudança alostérica na porção M da hemoglobina, parcialmente oxidada, aumentando sua afinidade, né, pelo oxigênio. Então, o que que acontece? Veja só, né? O ferro, né, do grupamento M, ele é oxidado, tá? No caso aí da metaemoglobinemia, ele é oxidado, é transformado aí em ferro na sua forma férrica, ferro 3+. E aí, ele impede a ligação do oxigênio, né, com esse grupamento M da molécula de hemoglobina. E aí, o que que acontece? Né? Alguns casos, né, você pode ter ali um grupamento M parcialmente oxidado, Então, nesse caso aí, quando está parcialmente oxidado, a molécula de oxigênio ela consegue se ligar, né, ao ferro do grupamento M, tá? Só que essa ligação ela é muito forte, tá? Muito forte. O que que isso pode ocasionar? Quando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é muito aumentada, né? Quando essa molécula de hemoglobina chega lá no tecido que tem que liberar o oxigênio para o tecido, como a afinidade está muito aumentada, o que que acontece? Tem dificuldade de liberar, né? Prejudica a liberação do oxigênio para o tecido, tá? Então, além de causar, né, de dificultar a ligação do oxigênio com a hemoglobina, a metahemoglobina pode ocasionar, né, uma oxidação parcial, tá? E aumentar a afinidade ainda mais da hemoglobina pelo oxigênio, tá certo? Muito bem. O diagnóstico de metahemoglobina deve ser suspeitada em pacientes que apresentam cianose central e baixa leitura da saturação de pulso, né? Excluídas as causas mais comuns, como as disfunções cardiopulmonares. Muito bem, então, o que acontece? Né? A gente suspeita quando o paciente ele tem um quadro de cianose, tem um quadro de saturação, e você exclui as causas cardiopulmonares, né? Infecção respiratória, causas como congestão pulmonar, embolia pulmonar. Excluída essas causas, a gente tem que pensar nas dishemoglobinemia, né? E a principal dishemoglobinemia é a metaemoglobinemia, tá certo? Muito bem. E aí o que que acontece, né? A análise do sangue arterial em aparelho de gasometria mostra uma pressão parcial de O2 suficientemente alta com saturação da hemoglobina, né? A saturação arterial de O2 normal, em valores bem acima daqueles indicados pela oximetria de pulso. É o que a gente chama de dissociação, né? Ou seja, a oximetria de pulso mostra uma saturação bem baixa e na gasometria arterial uma saturação o quê? Normal, tá? O oxímetro de pulso padrão, ele usa dois componentes, né, de comprimentos de onda, tá? Então usa, né, o comprimento de onda de 660 nanômetros e 940 nanômetros para calcular a porcentagem de oxigênio ligado à hemoglobina. A metahemoglobina também é detectada por esse comprimento de onda, mas a absorção da luz pela metahemoglobina confunde o cálculo da porcentagem de oxihemoglobina, tá? Então o paciente vai apresentar essa discrepância, né, da leitura do oxímetro de dedo com a leitura do sangue arterial. Isso aí ficou bem claro para você. Então como que a gente pode realizar o diagnóstico de metahemoglobinêmia, tá? O diagnóstico pode ser realizado através desse aparelho aí, né? Esse aparelho é o coxímetro, que em vez de 2 comprimentos de ondas, né, ele avalia 6 comprimentos de ondas, tá? E aí ele consegue, né, saber aí a saturação
né, periférica de oxigênio, ou seja, o oxigênio ligado à hemoglobina, tá? A saturação também da carboxihemoglobina e a saturação da meta-hemoglobina, tá? Que é também feito aí, pode ser no dedo da mão ou também no dedo do pé. O valor de referência da meta-hemoglobina normal, tá? É menor que 2%, ok? A gente começa a encontrar aí alterações clínicas, né? Principalmente a cianose, com meta-hemoglobina maior que 30%, tá? Então, nesse caso aí, né, o aparelho ele pode, né, ser utilizado. Ou então pode ser também coletado uma amostra de sangue e solicitado aí a dosagem da meta-hemoglobina no sangue, ok? Também é uma forma também de você confirmar o diagnóstico, tá? E nos casos em que os pacientes, né, eles apresentam meta-hemoglobinemia adquirida, tá? Meta-hemoglobinemia adquirida, existem aí diversos fármacos, diversos agentes químicos que podem induzir a meta-hemoglobinemia. A lista aí é imensa, mas eu vou destacar aqui duas medicações que podem cursar com meta-hemoglobinemia. Ó, dapsona e rifampicina, tá? Lembra que a paciente ela fazia uso, né, de dapsona e rifampicina para tratamento de hanseníase multibacilar? Então por isso aí que ela evoluiu com um quadro de meta-hemoglobinemia adquirida, tá certo? Então aqui, ó, só para lembrar, né, a paciente estava lá em uso de rifampicina, dapsona e clofazimina, e a gente já viu que a rifampicina e a dapsona pode cursar com meta-hemoglobinemia, tá? Manifestações clínicas, né, sinais e sintomas, né, dispneia, taquipneia, náuseas e vômitos, associada a quadro de cefaleia, agitação e confusão mental. Lembra que a paciente ela piorou com um quadro de dispneia, né, e alteração do nível de consciência, tá? Então esse aí bate com sinais e sintomas da meta-hemoglobinemia. Né? E o paciente pode evoluir rapidamente com rebaixamento do nível de consciência, coma e até morte, tá? Laboratório, né? A gasometria vai apresentar aí PO2 e saturação arterial de O2 normais, inconsistentes com a saturação periférica de oxigênio. E a dosagem da meta-hemoglobina, a gente já falou, pode ser dosada no sangue, né? Meta-hemoglobina. E aí, para confirmar o diagnóstico de meta-hemoglobinemia, né? Tem que ter aí uma dosagem de meta-hemoglobina maior que 2%, tá? Muito bem, abordagem terapêutica, suporte respiratório, oxigenoterapia por máscara, nos pacientes que têm alteração do nível de consciência ou ainda instabilidade hemodinâmica, esses pacientes devem ser intubados, né, e ventilados aí com O2 a 100%. Então o tratamento é com azul de metileno, é um antídoto, né, indicado para pacientes com fração de meta-hemoglobina maior que 30% e hipóxia sintomática. Só um detalhe é que azul de metileno é contraindicado nos pacientes portadores, né, de deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? É uma alteração genética em que, né, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase cursa aí com baixos níveis de NADPH, tá? E aí, nesse caso, o eritrócito, a hemácia, fica muito suscetível à hemólise. Então, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, né, cursa com anemia hemolítica. Então, se o paciente tem história, né, de anemia hemolítica por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, não pode ser feito o azul de metileno, tá? A dose inicial de azul de metileno né, a 1% é de 1 a 2 mg por quilo IV, infundir em 5 minutos. Doses adicionais podem ser administradas a cada hora até um máximo de 7 mg por quilo de dose acumulada, tá certo? Muito bem, então, né, a gente viu que o quadro é compatível com meta-hemoglobinemia, a gente viu que o diagnóstico é através da coximetria ou ainda a dosagem mesmo, né, no sangue de meta-hemoglobina, e o tratamento é com azul de metileno. Então o gabarito é a letra C, tá? E se você gosta aí desse assunto, né, estado de oxigenação, se gosta aí de distúrbio ácido básico, né, a gente tá com o nosso curso de interpretação da gasometria arterial, edição de 2021, um curso 100% online. Você vai ter acesso a um e-book, que é um livro digital, Manual de Gasometria Arterial, que é um livro de nossa autoria, tá? A gente faz uma abordagem completa da gasometria, estado de oxigenação, equilíbrio, ácido básico, começando do zero, né? E também aí, à medida que você vai ganhando conhecimento, a gente vai avançando, né? Então é do zero ao avançado, tá?
E esse curso tem foco em exercícios e questões de prova, a gente faz muita questão de prova nesse curso. Você vai ganhar um caderno de gasometria, que você vai poder baixar esse caderno de gasometria, imprimir e fazer o seu treinamento individual. E esse curso está com um excelente custo-benefício para você aprender definitivamente a interpretar uma gasometria arterial, tá? Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima!